boa tarde. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem, né, pra gente poder começar. Hoje a gente vai ter o encontro, né, Maria e Família. E o Brand vai estar aqui com a Amanda e com o Joaquim, falando um pouquinho pra gente. E aí, enquanto vai entrando mais uma galera aí, a gente vai fazer uma recordação, né? A gente começou lá no início de maio, no primeiro sábado, e aí a gente falou de Maria e devoção, que foi com a Fátima. No segundo sábado, a gente teve o nosso terço por aqui também, né, com a participação de alguns jovens. No sábado passado, a gente teve o Padre Wellington falando um pouquinho pra gente. E aí o Padre Wellington falou sobre Maria e vocação. E hoje, nosso quarto sábado, a gente vai estar aqui com o Brand, família, para falar um pouquinho sobre família, né? Maria e família. Vou convidar o Brand para entrar aqui agora. Tá entrando. Era isso? Olá, família! Boa tarde! Oi! Boa tarde, Lorena. Boa tarde, pessoal aí que tá chegando também. Sejam bem-vindos à nossa casa. Obrigada. Cadê Joaquim? Vai participar depois? Galinha pintadinha, porque essa é a distração pra gente conseguir falar. Daqui a pouco ele aparece. Ele vai reclamar se tirar ele agora. Ser feliz. E aí, tudo bem? Tudo bom? Quer uma musiquinha pra começar enquanto o pessoal chega? Isso, uma musiquinha pra animar. Tá bom. Se estás sem esperança em tua vida, te sufocam as tuas aflições. Se tuas costas apesar dos fardos que tens que carregar, já não tens forças para continuar. Lembra que ela existe com todo o seu amor e pode aliviar tua dor. Se já não tens mais vinho, a mãe bem sabe o que tu queres. E olha a tua fraqueza e diz: faz tudo o que ele disser. Que mãe não sabe do sofrimento do filho? Que mãe não sabe o que ele passar? Maria roga ao Cristo por ti, irmã, aceita a sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho? Que mãe não se preocupa com a sua dor? Maria te acolhe mesmo que não reconheças, mesmo que rejeite seu amor. Que mãe não sabe do sofrimento do filho? Que mãe não sabe o que ele passar? Maria roga ao Cristo por ti, irmão, aceita a sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho? Que mãe
não se preocupa com a sua dor. Maria te acolhe mesmo que não reconheças, mesmo que rejeite seu amor. Chegou. Acabei. Banda Dom, o nome da música é Mãe. Linda, linda, linda. Então, vamos começar? Vamos lá. Vamos sim. Nervoso. Então vocês podem contar pra gente um pouquinho da história de vocês? Ah, sim. Começa, amor. Então, tudo começou quando o seu Jamil conheceu a dona Sônia. Nossos pais. O João Mesquita conheceu a dona Márcia. Tá bom. Eu poderia falar dos avós também. Tô brincando. Aliás, cadê minha mãe e meu pai? Ainda não entraram. Vou reclamar com eles. Então, tudo começou porque os meus pais me colocaram na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? E criança, catequese, depois, na época da perseverança, né, tinha o coralzinho Raio de Luz, né? Muitos aí são dessa geração do Raio de Luz, né? Que a Maria do Carmo coordenava. E foi lá que eu conheci o Paulinho que tocava vários instrumentos. E a gente tinha uma banda que era Reviver, né? Com o Angel, enfim. E aí a gente ensaiava o ano todo para chegar maio e tocar na festa da padroeira. Era o nosso objetivo de vida de banda, tocar na festa da padroeira. E aí quando chegou maio, o Paulinho disse que não ia poder tocar na festa porque ele ia para um tal de juvenil. Aí eu fiquei assim, mas o que é isso, juvenil? Ele, não, é um retiro aí e tal, maneiro. Aí eu, tá, eu procurei saber. Aí em outubro, né, no segundo juvenil do ano, eu consegui uma ficha para fazer o retiro do juvenil. E assim eu conheci o juvenil. Então eu fiz o 51, juvenil 51. E... Posso continuar? Sim, então depois. Aí, depois de muito trabalho no juvenil, fui eleito para a função de secretariado, né, que é o pessoal que coordena o movimento. E tem uma regra que, em véspera do retiro, se alguém precisa sair da equipe, é alguém do secretariado que assume, né? Porque está mais experiente e tal. Então, quando teve o Juvenil 63, ano de 2008, aí uma amiga nossa, que você também deve conhecer de repente, a Ana Lídia, precisou sair da equipe. Aí, quem é da música aí do secretariado? É o Brand, é o Thiago Brand, bota o Thiago Brand. O Thiago Brand foi, e aí no sábado, no café da manhã, lá no nosso lar, a Amanda sentou à minha frente. E aí, enfim, interagi com ela jovenzinha, e obviamente, enfim, nada a mais do que isso. Ela era uma jovenzinha, 16 anos, e o quê? 21, 22, e só mexi com ela, brinquei com o nome dela. Enfim. Nada demais mesmo. Engraçado que alguns amigos meus, eu fazia parte da paróquia São José Operário, em Mesquita, então muitas pessoas, muito jovens, né, já estavam fazendo o juvenil. E eu já estava assim na data, com a idade limite. Acho que eu tinha 15 anos e eu ia... Não, tinha 15... Agora eu não estou lembrando a idade que eu tinha. Mas eu sei que era... Já tinha feito crisma. Então eu já tinha... eu já tinha 15, porque eu já tinha feito crisma. Então, eu ia fazer... Não, já tinha feito 16, já estava com 16 anos, quando eu fiz o juvenil. E no outro ano eu não ia poder mais fazer, porque embora atualmente eles aceitem jovens com 17, não é isso? Antes não, né? Porque era junto com o ASE e tudo mais, então era a data limite. E eu lembro que alguns amigos, meus mais velhos, né, amigas na verdade, já tinham feito, queriam logo que eu fizesse o que... Aí eu consegui falar com o Roger, né? Acho que não sei se você conhece também, mas o Roger é bem conhecido lá em Mesquita. E em alguns movimentos ele me deu a ficha. E eu nem sabia que ele estava coordenando. Assim, boba, né? Não tinha muita noção ainda dos movimentos. Ainda que o crisma, né, lá na paróquia, o retiro acontecia lá no nosso lar, da São José Operário. Então eu já conhecia a casa de retiro, mas eu não tinha noção nenhuma de como era a estrutura retiro juvenil. E eu falei assim, Roger, acabou surgindo lá na escola
que eu tinha que fazer na sexta-feira para ir para o encontro, ia ter uma feira que iria valer 4 pontos, se eu não me engano, para todas as matérias. E eu estudava de tarde. Quem já fez juvenil, enfim, Oasis, tem que estar tipo 2h30, 3 horas no máximo para poder subir. Ou seja, Deus é tão grande, eu não subi com ônibus. Me deram a oportunidade, embora eu tenho entendimento que isso não pode ser feito, né? O jovem tem que subir com o ônibus ou ser levado com os pais. Eu subi com um tio de uma amiga, a amiga que já tinha feito o retiro, e meu pai, e quem conhece lá, nosso lar, sabe o quanto é perigoso e tudo mais. Antes não era tanto como está agora, né? Mas ainda assim era perigoso, então tinha que ser alguém que conhecesse aquela região. E Deus foi tão grande que tinha uma pessoa que conhecia, né, aquela região, e era só barro. Só barro. Então eu subi, já tinha dado até uma palestra. Já estou na segunda palestra. Mas Deus quis, né? Deus permitiu. Não era nem que eu subi. E nem eu. Mas Deus foi tão grande que me possibilitou, me deu oportunidade. Meu pai e minha mãe sentiram confiança de fazer esse retiro. As pessoas abriram os portões para mim, mesmo sabendo que eu ia chegar depois. E a gente sabe que isso não era certo, né? Eu não sabia em si, mas hoje a gente tem um entendimento que o ideal é que o jovem chegue antes. Então, assim, e fiz. Eu toda bobinha, com os meus 16 anos e tudo mais, a gente se conheceu, mas não foi nada assim, porque tem aquela mudança, né, de nomes na mesa, e ele sentou na minha frente, a gente conversou ali, mas nada demais, se conheceu ali, né? Aí, enfim, a vida foi seguindo a vida e tudo mais, a gente se reencontrou em alguns outros momentos do juvenil, e aí nessa época existia o MSN, né? O pessoal mais jovem aí, de repente, não sabe o que é o MSN. A Lorena usou o MSN, né, Lorena? Eu também não sei, não. Ah, não sabe, não? Detonando, né? Aí, assim, eu mantive contato com ela como eu mantive contato com qualquer pessoa que eu tivesse conhecido naquela época do juvenil. Mas aí, enfim, outro momento da vida, e aí conversa vai, conversa bem, aí começou a paquera, né, o crush. Só que demorou muito, que essa menina é muito difícil, assim. Eu até... E o Padre Wellington sabe o que é MSN. Tá te falando a idade, Padre Wellington. E assim, a gente conversando, né, sobre partilhar sobre o início da nossa família, a gente quer testemunhar a importância das etapas, né? Porque aí a gente se conheceu e surgiu a amizade, né? Sem um interesse a mais numa amizade. Mas a gente vê que foi por conta da amizade que surgiu que depois floresceu, né, uma paixão, um amor. E aí a gente conversando hoje, a gente concluiu que primeiro a gente conheceu o coração um do outro para estarmos realmente juntos, nos relacionando e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa muito bonita que aconteceu com a gente e que a gente partilha e conta e testemunha, porque a gente pensa que todo mundo pode viver isso também, né? E aí, poxa, eu tava, assim, numa de discernir minha vocação. Eu até pensei assim, eu tenho que ter uma família, porque, enfim, quero ter uma esposa e tal. E aí eu olhava pra Amanda e eu ficava assim, cara, a Amanda é a pessoa, só ela que ainda não percebeu, né? Porque assim, minha caminhada na igreja, então eu fiquei pensando, penso que o que Jesus tem pra mim é uma mulher que também caminha na igreja, porque senão ia dar conflito, né? Se não fosse da religião, ou se não acreditasse igual eu acredito, enfim, são afinidades, né, que fazem, eu acho que, parte de casais, né, da história de um casal. E eu ficava olhando, pô, é a Amanda. É a Amanda, só que a Amanda achava que não era ela. Eu tinha que ficar um tom aí. Tava te fazendo desentendida, né, Amanda? Ó, o Joaquim chegou. Vamos lá, Oi, Joaquim! Oi! Eu quero. Ele tá livre. Ele tá livre. Tá no mundo Mas dele. coisas mudam. Há 2 semanas atrás também estava numa live do Movimento Juvenil e o Joaquim se apoiando. Aí agora o Joaquim já tá andando. Tá andando. Ai, que lindo!
E ele falou do conhecimento, né? Que a gente conheceu o coração do outro. Uma coisa também que nós chegamos à conclusão também que esse conhecer o coração, ele é contínuo. Porque o que a gente viveu no passado, a gente viveu o juvenil, nós vivemos, né, enfim, as nossas fases de conhecer o outro, de início de namoro, mas agora as fases são diferentes. Agora a gente tem uma casa, agora a gente tem o nosso Joaquim, né, o nosso filho, a gente tem as nossas responsabilidades, então as fases são outras. E a gente vai se conhecendo também nessas fases. Né? As fases que a gente passou foram aprendizados e a gente continua a aprender e a conhecer ao outro, né? Conhecer um ao outro. Porque a gente está vivendo momentos diferentes. Então a gente acaba lidando, eu estou olhando toda hora pro Joaquim, então a gente acaba lidando com situações também diferentes e a gente também vai se conhecendo conforme o tempo, né? Esse conhecimento do namoro, do noivado e agora casados, ele é contínuo, né? Ele não passa, né? Nunca passa. Isso que é importante. Ainda mais também agora, passando bastante tempo junto dentro de casa, né? Porque Olha, normalmente a gente tem uma rotina, a gente sai para trabalhar e volta, e só em alguns momentos, alguns horários que tá junto. Agora não, é o dia todo mesmo, e assim, é mais uma Mas olha só, oportunidade. verdade. mas, Lorena, eu quero falar o seguinte. Aqui, a última palavra em casa é sempre a minha. Não interessa. Concordando com o que ela disse. A última palavra é sempre tá bom, amor. Sim, senhora, vou fazer. Vai ser É assim. isso mesmo. Tá bom assim, amor? E aí, enfim, a gente começou a namorar em 2013, foi na época da Jornada Mundial da Juventude, né? Uma época abençoada, uma época... Ah, que ano, né? Nossa. Uma época mágica, assim, eu acho que tinha que ser nesse ano mesmo, porque a gente superou, né, os nossos limites, né? Eu muito tímido, muito inseguro, e a Amanda, enfim... Eu também, muito insegura com relacionamentos. Alguma diferença de Primeiro idade, né? São É. 6 anos de diferença, também alguma coisa que a gente considerou na época. Mas, assim, graças a Deus a gente foi conversando, foi se entendendo, e aí conhecer famílias, aí começar a construir os sonhos, né? E aí, 2015, ficamos noivos, dia 9 de setembro. Um ano depois a gente casou. O noivado também, assim, já foi, tipo, né, outro passo, outro nível, né, de se preocupar mais com as questões estruturais, né, de tem casa, o emprego, dar dinheiro, essas coisas assim, né. Tem como se manter. De pensar. Aí, 2016, casamos e, assim, Quanta coisa mudou, né? Daqui pra. E agora, lá pra assim, cá. vamos fazer um pouco o link com Maria, né, porque, enfim, é Maria e família. O primeiro link, na verdade, a gente contou lá no início, porque eu sou de Nossa Senhora de Fátima, ela é de São José. Então, a Sagrada Família, a Sagrada Família já está aí, né? Eu acho que, né, o agir de Deus está à nossa volta, né? A gente tem que buscar reconhecer esse agir dele nas nossas vidas, né? E é um exercício constante, né? Esse foi bonito, eu não tinha pensado nisso antes, não. Aí... Enfim, agora eu me perdi. Fui fazer... O link. O link com Maria, né? Sagrada Família. Essa música, ela fala sobre sofrimento. E eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas eu vou compartilhar. Em 2016, por conta do casamento, eu estava também coordenando um juvenil, né, tudo mais. Meu transtorno de ansiedade, ele atingiu níveis estratosféricos, assim, né? E a Amanda foi a minha Maria, né? Ela já ia se tornar minha Maria no dia 9 de setembro de 2016. E aí ela e meus pais, enfim, meus amigos, né? Mas a Amanda, que já estava ali do meu lado. A gente não dormia junto, não morava na mesma casa, mas se falar, né? Toda hora, estar junto sempre que possível. E essa situação de agonia, de dor, né? Que eu estava vivendo naquele momento. E a Amanda ali comigo, assim como em outros momentos também da vida da Amanda, eu pude também ser a Maria dela, o José ali, a família firme, né? Então, acho que é isso que a gente também quer partilhar sobre o ser Maria, né? Na nossa família. É aliviar a dor, é carregar junto o peso, o fardo. Até porque a música fala que mãe não sabe do sofrimento do seu filho. Né? A todo momento que Jesus estava
dando seus passos, né? E principalmente na cruz, Maria estava ali a todo tempo, sabendo do sofrimento que ele estava passando. Então, da mesma forma que a gente, nos nossos sofrimentos, Maria também está conosco, né? Vendo os nossos sofrimentos, nos acolhendo também, como verdadeiros filhos, assim como Jesus falou na cruz, né? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, e ela nos acolhe a todo momento. O Joaquim está tocando claro. Ele quer participar. Então, em 2016 casamos, a ansiedade controlada, né? Enfim. E aí, vida de casado, né? Assim, a primeira grande descoberta da vida de casado é você saber que a comida não aparece sozinha no seu prato. E nem dentro da geladeira. Que a roupa não se lava sozinha, que a louça não se lava sozinha, que a casa não se arruma que a poeira não voa, você tem que tirar. Ai, Deus do céu. Enfim, então assim, um período de muito crescimento, início, né? Acho que a gente nunca teve a oportunidade de partilhar isso, mas foi realmente muito difícil. Também não era um tipo de coisa que alguém pudesse ajudar a gente, era eu e a Amanda que deveríamos ficar em sintonia, né? E as primeiras semanas foram bem pesadas. Almoço que levou mais de não sei quanto tempo para poder sair. A casa dando problemas, coisas que não estavam prontas. Então, assim, muita aprovação. E aí, outra coisa que acho importante a gente falar, já que estamos falando sobre família, né? É a questão da base. E, de novo, valorizar as etapas e os momentos, né? Da gente ter se conhecido, ter se tornado amigo, ter ido para o namoro, ter ido para o noivado. Então, assim, a gente pensa e avalia que se não fosse todo esse diálogo das etapas, todo o respeito que a gente teve um com o outro em cada uma dessas etapas, esses tipos de tormento, de tempestade, de ventania, talvez a nossa casa já teria caído, né? Então, acho muito importante passar essa experiência também, que o que você planta, você vai depois colher, né? E aí, nesses momentos de grande dificuldade, fomos segurados por conta da nossa raiz, por conta da nossa base, né? Eu lembro que na homilia do nosso casamento, o padre Luiz André falou sobre a nossa família estar alicerçada na rocha. E é o mais importante, né? Que a família, né, se mantenha em oração para que ela sempre esteja alicerçada na rocha. Porque a tempestade vem, a chuva vem, o vento vem. E é nesse momento que a gente vai estar firme, porque a gente vai estar na rocha, a gente vai estar em Cristo. Né? E é isso, né? A gente tem que dialogar, a gente às vezes tem que abrir mão, a gente tem que se organizar dentro de casa, tem que ajudar um ao outro, apoiar um ao outro. Né? São coisas importantíssimas. Né? A gente está aprendendo ainda, volto a dizer, algo contínuo, mas eu acredito que essas coisas já são muito importantes dentro de um relacionamento, né? De ajuda mútua, enfim, diálogo. Diálogo é o top, né, de linha dentro de um relacionamento. A gente precisa dialogar. Né? A gente aqui era realmente 8 ou 80, enquanto eu sou o 8, que guardo muito pra mim, e depois vou tendo problemas com isso, a Amanda é o 80, que fala na lata, e enfim... Às vezes me seguro, mas é difícil. Aí agora a gente tá equilibrando, agora tá acontecendo o contrário. Agora eu fico, pô, Amanda, fala aí. E aí ela fala, nossa, falou aquilo mesmo assim, nossa, na lata. Tá. Mas eu te entendo, eu também tenho um pouco disso. Tenho muita dificuldade de falar. Eu vou acumulando, eu vou guardando, mas é tão ruim, né? Porque parece que quando às vezes acontece uma coisa que nem tem muita importância, mas você já tá tão saturado que você acaba explodindo, né? Então é muito importante o diálogo, porque aí você mantém equilibrado. Uma coisa que a gente também gosta de destacar também no nosso diálogo é o uso das palavras. Ele falou assim, ela explode, coloca pra fora, mas eu tenho que saber de que forma eu vou colocar pra fora, porque as palavras também machucam. Né? Então, se a gente utilizar uma palavra, não esquece, não tem como voltar atrás. Se você já disse, já era, né? Então, é por isso que a gente tem que saber utilizar. O diálogo é importante, mas também com o uso certo das palavras. Né? Isso é importante também. Isso mesmo.
Fiquei sem palavras. Uma outra coisa que a gente quer destacar e partilhar, né? Porque conforme a gente partilha e as outras pessoas escutam e de repente também isso possa fazer bem para as outras pessoas, é uma vida de oração. A gente se cobra muito e agora até por conta dessa quarentena, porque qual é o nosso momento de oração? Nosso momento de oração é no carro. Quando a gente sai de casa e, enfim, vamos trabalhar juntos, ou vamos fim de semana na casa dos pais da Amanda, que eles moram em Mesquita. Enfim, quando a gente sai para passear, né, ir ao shopping, saudades. É a hora que a gente ora juntos, né? Às vezes, enfim, a Amanda arrumando casa, tá ouvindo música, tá fazendo o louvor dela. Eu, antes de dormir, ainda tenho esse costume, né, do tempo de solteiro, de fazer uma revisão do dia, agradecer e pedir. Mas, de forma partilhada, foi uma coisa também que muito nos sustentou, né? E o isolamento tirou isso um pouco da gente, né? Que a gente sai raramente agora. E toda a família busca, né, ter esse momento de oração, né? A gente estava também refletindo sobre essa pandemia e o quanto que as pessoas estão agora, pelo menos agora que a gente está vendo, né? Porque também a oração é uma coisa que realmente a própria Bíblia fala, você entra dentro do seu quarto e fica lá e ninguém precisa saber de nada, é você e Deus. Exatamente. Mas porém, assim, cara, né, os grupos jovens, as pessoas assim, fazendo os terços pelo Instagram, Facebook, pelo YouTube, as missas transmitidas, os grupos de orações, as pregações, né? Tem um grupo jovem lá de Mesquita, que eu tava vendo, né? Os 31 dias de maio eles estão rezando terço, cada dia é um jovem diferente rezando terço, já viu? A Priscila sempre compartilha. Eu vi um pouco. Hoje até o Lindsay. Enfim, assim, eu acho que isso é um legado que precisa ficar, né? Obviamente a gente não precisa só ficar na internet, para poder reunir. Mas é um meio de alcançar mais exatamente. pessoas, né? Podem estar tirar um presentes. pouquinho disso pra gente levar pra nossa realidade quando tudo voltar ao normal, né? Eu digo por mim mesma, eu não tinha o hábito de rezar o terço. Não tinha mesmo. Eu fazia minhas orações, mas assim, de uma outra forma. E agora, quando começou lá atrás, já no começo de maio, que a paróquia começou a fazer a novena da família, e a gente começou a fazer em casa também, eu, minha mãe e o meu pai, e é muito legal, porque é um momento que a gente está junto, que a gente está orando ali todo mundo junto, e a gente se sente tão bem depois, né? Tem dias que são mais emocionantes, que te traz algo mais marcante, e você, eu falo por mim, né? A gente sai tão leve, tão feliz depois, e eu não tenho dúvidas de que é uma coisa que eu construí com a minha família, né? Uma coisa que a gente passou a partilhar junto, e que com certeza a gente vai continuar. Talvez não com a mesma frequência, né? Porque depois a rotina volta e todo mundo fica muito tempo fora de casa trabalhando. Mas que se a gente conseguir tirar uma vez por semana, pelo menos, para ter aquele momento, já é o suficiente, né? Já é o bastante. Pelo menos já é um tempo que você vai ter próximo com aquelas pessoas, né? Que convivem com você. E um momento de oração, que é muito importante pra gente, quanto católico, né? Quanto cristão. E a gente comentando sobre isso, eu lembrei da homilia do Padre Wellington desse último domingo, e aí ele destacou justamente essa coisa, né, de levar o evangelho a todas as nações e tudo mais, né, e com essa situação atual da pandemia, né, enfim, isso está acontecendo de fato, né, as pessoas estão se interessando mais também, né, e que bom que isso fique realmente de uma forma que tenha acolhido as pessoas de tal forma que as pessoas vão continuar ali, né? Vivendo disso, né? A música também que a gente escolheu para cantar do início falava sobre isso, né? Como a Amanda destacou, a questão de Maria, né? Diante de ver o seu filho ali humilhado, na cruz, né? Crucificado, e estando ali, né? E orando, intercedendo pelo seu filho, né? Então a gente também faz memória a todas as mães, né? Que né, nesse período agora, né? Tantas mães estão vivendo também essa dificuldade, né, de ver seus filhos doentes. E, enfim, é um período difícil, né? E a oração tá aí para fazer a gente ficar fortalecido, né? A gente precisa, por mais que os dias estão sendo bem difíceis, né? A gente sabe que a gente está vivendo isolamento social, mas isso não está sendo cumprido por todos.
e é o que faz com que a gente fique mais tempo em casa ainda, porque mais pessoas estão ficando doentes, menos leitos, os hospitais, né, acabam ficando. E a gente, como cristão, né, fazendo memória de novo ao Padre Wellington, de uma das homilias dele, a gente precisa levar esperança para essas pessoas. Por mais que esteja difícil também para a gente como cristão, a gente tem que mostrar Cristo. E Cristo para nós é esperança. Então, a gente tem que levar essa mensagem de esperança para as pessoas, de que por mais que esteja tudo tão difícil, que esse momento vai passar. E eu não vejo a hora esse momento passar e que a gente chegue no dia que a gente consiga se reencontrar, se abraçar, a gente consiga levar um sorriso para quem está precisando, um abraço, né, uma mensagem de esperança, porque a gente está precisando muito disso. E como cristãos, né, como Cristo nos ensinou, a gente precisa levar essa mensagem de amor para as pessoas. Eu acho que esse momento a gente pode tirar algumas lições também, como você falou da questão da sua família, né, esse momento de novena, de rezar o terço e tudo mais, contribuiu também para que muitas famílias que antes não tinham diálogo, que mal se encontravam, hoje estão dialogando mais, hoje estão compartilhando mais momentos de almoço, enfim, de lanches, de filmes, né? Aquelas que ainda estão conseguindo fazer isso. Então, querendo ou não, essa pandemia trouxe um pouco disso também para a gente. Eu sei que tem muitas pessoas que estão sozinhas nesse momento, mas aí vem uma outra música que eu estava ouvindo esses dias, a Falo de Deus, que Maria, né, esteja presente na vida dessas pessoas, porque ninguém aqui é órfão, né, de mãe. Todos nós temos uma mãe, e essas pessoas também que estão sozinhas, que elas também estejam com a companhia de Maria, com a companhia de Cristo, e que não se sintam, né, só, e sim com essas grandes bênçãos que a gente tem. Com certeza. Falando um pouquinho, né, desse momento que a gente tá vivendo, queria que vocês falassem pra gente o que a gente pode trazer de Maria, né, pra gente, diante do que a gente tem vivido, sabendo que Maria foi uma mulher tão forte, né? Ela viu seu filho na cruz, passando por tudo aquilo, por todo o sofrimento, mas ela se manteve ali firme, mesmo diante de toda aquela turbulência que estava acontecendo na vida dela. E aí a gente quer ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, né? O que a gente pode trazer, né, dessa característica, né, dessa fé tão forte de Maria, tão inabalável, diante desse momento que a gente tem vivido. Eu acho que a primeira coisa é o silêncio. É nesse momento, num momento de silêncio, que a gente consegue ouvir. Então, eu acredito que em muitos momentos Maria se calou. A gente tem... Peraí. Eu lembrei dela. É que a gente começou a morar nessa casa dia 9 de setembro de 2016. Mas no dia 8 de setembro de 2016, a Nossa Senhora começou a morar um dia antes aqui. Ah, que chique! A gente foi presente do Padre Luiz André. E a Nossa Senhora do Silêncio. Aí pedi para a Amanda pegar para complementar o que você está falando. Eu acredito também que quando Maria falava, ela falava com seriedade, com certeza do que ela estava falando, e ao mesmo tempo ela também se calava. Então eu acho que esses momentos de silêncio também, de escuta, são importantes, né? Eu acho que eu consigo pegar isso de Maria. As imagens que a gente tem dela, né, que refletem Maria, é de silêncio para mim, né? Então eu acredito que o silêncio dela, nesse momento, é muito importante para a gente ouvir o que Deus tem para a gente. E o que me chama a atenção também é essa música que a gente cantou no início. Ela fala do trecho: se você já não tem mais vinho, a mãe bem sabe o que tu queres. E assim, eu destaco essa participação de Maria na vida de Jesus. Que Maria chegou e falou assim: pô, acabou o vinho. Aí Jesus virou: mas e aí? Tipo, tá bom, mas e aí? Não, e aí que você sabe que você pode fazer. Então aí ela virava para as outras pessoas e falava, né, ó, façam tudo que ele falar para fazer e tal, né? Então assim, é a serenidade
né? Como a Amanda disse, eu ia chamar a Amanda de Maria. É a Maria. Como a Amanda disse, né? A serenidade, a mansidão, né? É aquela que, como, né, já foi destacado, o Padre Wellington destacou também na semana passada sobre a questão da vocação, né? Do anjo chegar e falar, ó, você vai ser a mãe do Salvador. E aí, tipo, ela ficar assim meio que com medo, mas tá bom, faça em mim segundo a vossa palavra. Então, assim, um exemplo de fidelidade, né? Então a gente crê que as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Deus quer o melhor para os seus filhos e tudo mais. E a gente vai passar por isso, e vai passar por isso acreditando, vai passar por isso, ainda que um pouco medrosos ou inseguros, mas porém, tá bom. Então, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A vossa palavra diz que a gente vai ser salvo, a gente vai ficar bem. Então a gente crê nisso. Passa essa mensagem. A gente não sabe em que momento, né? Daqui a quanto tempo, mas a gente só acredita. Só. Então, o pessoal não fez também nenhuma pergunta, né? Será que eles querem fazer, o pessoal que está assistindo? Será que eles têm alguma pergunta? Estão tão calados. Vamos fazer uma propaganda. Faz. Não é Love Massa. Eu queria fazer a propaganda. Não, mas aproveita, né? É muito bom. Não, então, convidar todo mundo para 6 horas rezar o terço pelas famílias, né? O Padre Wellington vai conduzir. E, inclusive, aí, se algum jovem estiver aí com a família reunida e quiser rezar um mistério do terço, né? Junto com a família ali, dividindo a tela com o Padre Wellington, tá convidado, tá? Já fala aí ou então quando for 6 horas e abrir o outro, né? A outra live. Então temos aí uma oportunidade para um jovem rezar com a família. Com a família, isso mesmo. Então, vocês vão cantar mais alguma coisa? Tem mais uma música preparada aí pra gente? Ou... Eu preparei uma musiquinha. Acho que ninguém quer perguntar nada não, o pessoal não é curioso. Eles estão quietinhos. É porque também acho que a gente também nem falou nada. Qualquer dúvida, pergunta, né? Falha técnica. Já falou. Vai querer mesmo aquela? Não, foi essa. Tá. Então a gente separou uma música do Padre Zezinho, que é Oração pela Família. Então, tá. Acho que esse pessoal conhece. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem e no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que os homens carreguem nos ombros a graça de Pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias da vida. Abençoa, Senhor, a minha também. Joaquim tá dançando também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai do
sejam sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece a termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, contigo e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Início aqui. A Amanda quer comentar. Eu quero mandar um abraço aí pro Michel, a galera aí dos Crias, Gabriel, Lohana, Lorena. Às vezes a gente canta, né, sem perceber o que a música fala, né? E tem um trecho que fala assim, que a família comece e termine sabendo onde vai. Maria e José, quando começaram a família, né, através de Jesus, eles sabiam para onde eles iriam. Cada passo, né, tudo que eles iriam viver. Então, a gente tem que começar a nossa família, a gente tem que começar as nossas coisas sabendo onde vai, né? E quem vai nos direcionar é Deus. Né? Então, que as famílias, né, que daqui a pouco devem nos assistir depois e que estão nos assistindo, que tenham essa direção, que Deus seja a direção da vida de vocês, da família de vocês, da educação dos seus filhos, né, no dia a dia, da organização da sua família, né, nos seus afazeres diários, nos seus trabalhos, né, que hoje nós estamos nos reinventando, nos adaptando a essa realidade. Então, que Deus seja a direção desses caminhos que a gente está vivendo, né, principalmente dentro da nossa casa. Eu sou muito assim, eu sempre falo para Deus, independente do que seja, né? Deus, se esse não for o caminho, se isso não for para mim, pode tirar. Eu tô aqui, ó. Pode fazer o que o senhor quiser. Porque é muito importante, né? Ainda mais pra gente que tem uma fé, que a gente acredita muito e a gente quer o melhor pra nossa vida, é sempre importante a gente ter esse discernimento ao pedir, né? E falar que seja feita a sua vontade. Se for para ser, que seja. Se não, tire do meu caminho. Pra gente poder viver uma coisa mais sólida, né? Debaixo dos olhos de Deus, uma coisa firme. E olha, tem uma pergunta aí, ó, do Padre Wellington. Olha só, quem fez a pergunta. Que responsabilidade. Como família, qual foi o maior desafio vivido até hoje em vossas vidas? A Amanda responde. Assim, nós vamos fazer 4 anos de casados, né? Eu acho que cada dia é um desafio, é uma coisa diferente que a gente enfrenta. Por exemplo, quando nós nos casamos, eu trabalhava em Caxias e eu morava em Mesquita. Então, a distância de Caxias para Queimados, para mim, foi muito desgastante. Mas esse não foi o maior desafio, né? São um exemplo de desafios que a gente acabou vivendo. Mas eu acho que o maior desafio, né, assim, vamos dizer, um desafio de alegria, foi a vinda do Joaquim. Porque eu engravidei, né, e as mudanças no meu corpo aconteceram. Né, a gente sabe que é uma quantidade de hormônios gigantes dentro da mulher. E com isso eu tive que me adaptar à nova rotina. Tinha coisas que eu não conseguia fazer.
e veio o Joaquim, que já muda tudo de novo. Né? Então, a vinda do Joaquim para casa foi um desafio. Como é que eu vou dar banho? Como é que eu vou trocar? Como é que eu vou alimentar? Vai doer amamentar? Vai doer os pontos? Como é que o Brand vai me ajudar? Eu acho que deve ter sido um desafio para ele também, porque a gente sabe que a maior parte, né, do tempo o bebê fica com a mãe por conta da amamentação. E como ele iria me ajudar? Né? De que forma? Eu acho que ele, nesse período, eu acho que ele se cobrou, inclusive, bastante de que forma ele poderia estar presente na vida do Joaquim. Então, eu acredito que esse foi o maior desafio da gente. Pô, agora somos pais, já era, não tem mais aquela mulher Amanda, homem Brand, agora é pai Brand, Thiago Brand, a mãe Amanda, e eu acho que esse tem sido um desafio e tanto. A gente casou, aí no primeiro sábado, já em casa, no primeiro e no segundo sábado, a gente brigou e aí eu fiquei na parte de cima da casa e ela ficou na parte de baixo. Gente, eu não lembro disso não. Então assim, por que eu tô contando isso? Porque até a chegada do Joaquim, a Amanda ter ficado grávida, era muito confortável a gente ficar de desentendimento. Porque cada um ia para uma parte da casa e ficava ali até a raiva passar. Ou seja, era eu por mim e a Amanda por ela. Só que a partir do momento que Joaquim surgiu, a gente viu que não teria como a gente manter esse tipo de atitude. Então, realmente, foi o maior desafio, né, da gente. Um desafio que continua ainda, na verdade. Cada dia. Mas, assim, saber que agora era uma criança pela gente, né? Era ele que sente como a gente tá, nós que somos ouve por o que ele, a gente fala. Né? E que a gente tem grande responsabilidade. Ele tá aqui tocando no teclado com a galinha pintadinha dele. E assim, é um desafio, porque a verdade vocês mulheres, né, assim, Deus deu o dom, né, da gestação para vocês, de gerar a vida e tudo mais. Então acho que nós homens, a gente tem mais que ficar vendo mesmo assim, o que a mulher não precisa dizer algumas coisas, a gente tem que ficar atento e tudo mais, né? Então assim, hoje, poxa, eu fico muito feliz em criar o Joaquim também, né? Porque tem às vezes aquele papo, né, de que o pai ajuda nada, o pai faz a parte de pai, né? Eu até brinco, o que a Amanda faz que eu não consigo fazer é amamentar, é uma questão fisiológica. E isso é muito importante, né? Porque divide, porque a gente sabe que nem sempre é assim. E aí fica muito pesado para a mãe. Que às vezes ela também tem a rotina dela de trabalho, ela tem a casa também para cuidar. E aí quando o marido ele não é parceiro, a mulher acaba ficando sobrecarregada. É muito importante o homem ter essa sensibilidade, né? Não, eu tenho que fazer tanto quanto ela. Você é pai tanto quanto ela é mãe. Não tem um é mais do que o outro. Não, assim como Maria e José. Quando Maria e José ficaram procurando Jesus, não foi só Maria procurando Jesus no templo. Foi Maria e José procurando Jesus no templo. Então, eu acho que o maior desafio, padre, é esse. Quando Joaquim veio para casa, e aí? E agora? E a gente está nesse aí agora. Até da televisão, menino. Cada momento e agora é diferente, né? Aí tem dia que não quer comer, então é um desafio diário. Tá de dengo, aí só quer colo. Só quer mamar. Mas é uma aventura mesmo e é partilhar, né? Que a gente estando na vida de oração, na vida de caminhada, né? Tanta vivência pastoral e acompanhar, né? Missas e tudo mais, isso tudo fortalece. É algo que a gente fala mesmo, assim, de coração, que é o nosso fortalecimento mesmo. Vale muito a pena a gente ter essa caminhada e essa vida, né, que está dando esses frutos, né? O que nos mantém é a oração, né? Além do que a gente já citou como o diálogo, a oração é importantíssima para a gente poder enfrentar esses desafios da vida. Isso, com certeza. Então, faltam 10 minutinhos, né, pra gente poder encerrar. Só pra saber, você vai cantar mais alguma musiquinha ou não? Tem mais alguma preparada ou não? Não, então tá bom, é só pra saber mesmo. Não, a então, gente pensou, né, algumas músicas, mas eu acho que o que mais foi voltado ao que a gente ia falar foram essas duas mesmo. Não, tudo bem. A gente quer agradecer, né, a vocês por terem aceitado
esse convite e foi muito legal. Ficou uma coisa bem bacana, foi bem. Acredito que todo mundo que esteja assistindo também gostou. E assim, a gente deseja, né? Com certeza, que Deus, que Maria continue abençoando a família de vocês, que vocês sigam assim firmes, unidos. A gente que convive com vocês vê o quanto vocês são uma família tão linda, né? Tanto que quando a gente estava na reunião, foi automático, a gente pensando, né, em quem a gente convidaria para cada sábado, a gente falou, não, Maria e família, Brandi, podia ser você, né? Não foi uma pessoa só que falou. Porque assim, a gente convive, a gente sabe, para testemunhar é bom quando é um casal de caminhada, né? Que a gente consegue ver que realmente é lindo, assim, igual vocês são juntos. Então, assim, não, a mas gente o mais importante, Lorena, a gente não é perfeito, não, hein? Pelo amor de Deus. Sabe, não tem perfeição aqui. A gente sabe, faz parte, né? Tá no pacote. Mas assim, de coração, a gente deseja, né? Digo a gente quanto comunidade, quanto todo mundo mesmo. Que vocês sigam assim, firmes, unidos, abençoados, que continuam com muita sabedoria, né? Para criar o Joaquim, que tá aí, essa criança linda. Que todo mundo é apaixonado, que é o nosso mascote. Tá só vendo galinha pitadinha. Oi? Ele tá só vendo galinha pitadinha, não tá nem aí porque a gente tá fazendo aqui. Mas assim, é isso. E a gente espera que o pessoal de casa também tenha aproveitado esse momento, né? Que tenha desfrutado, que tenha aproveitado cada palavra. Que assim, gente, não tá sendo fácil, a gente sabe que não. Mas seguimos como Maria, né? Firmes, com a nossa fé inabalável, porque tudo isso vai passar. Independente se demore um pouquinho a mais, mas a gente sabe que Deus está intercedendo por nós e sairemos dessa mais fortalecidos, até com uma bagagem a mais, né? Eu acredito que todo mundo esteja mudando um pouco quanto pessoa. Se tem alguém que não está mudando nem um pouquinho, essa pessoa está vivendo essa pandemia de uma forma muito, muito errada. Mas é isso. E a gente também quer aproveitar para falar do próximo sábado, né? Que é o nosso último encontro, que vai ser Maria e Juventude. A gente vai ter aqui a Tchuca, né? A Andresa, mais conhecida como Tchuca da nossa paróquia também, para falar um pouquinho pra gente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E a gente espera que vocês estejam aqui participando conosco, tá bom? E daqui a pouco também, às 18 horas, faltam 5 minutinhos, é o tempo de vocês irem beber uma água, ir no banheiro e 6 horas voltar para acompanhar, né, com a gente aqui o terço, que o Padre Wellington vai estar conduzindo conosco pelas famílias, tá bom? Então, gente, amém. Valeu, pessoal, aí. Beijo. Foi maravilhoso. Fiquem com Deus. No celular é o Joaquim, tá, gente? Aqui, ó. Essa criança aqui. Obrigado a todo mundo aí que entrou, assistiu tudo, assistiu um pouquinho. E que bom, pessoal, estarmos em comunidade, né? Distante fisicamente, mas unidos em oração. Exatamente. É a forma que a gente tem, né, de estar unido nesse momento. É um momento de a gente matar um pouquinho a saudade. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco no tchau, obrigada. Tchau. Tchau.